qual que é a importância, assim, o que que você vê da importância que tem desse vínculo, assim, com o profissional para assim, para os pacientes que você atende, né, assim, para as famílias que você atende, que vantagens isso traz, assim, você e como, assim, como buscar um pediatra, por exemplo, que tenha que se disponibilize dessa forma, que traga essa sensação de confiança, porque, enfim, tem muita família aí que fica perdido, às vezes, até ouvindo a gente aqui, fala assim: "Caramba, nunca tive isso". O pediatra do meu filho, por exemplo, se às vezes eu pergunto as coisas, responde de qualquer jeito. Uhum. E aí é isso que a gente tá falando, né, a pessoa sai dali, às vezes, mais ansiosa e mais preocupada do que Sim, entrou, não é muito a pelo menos a função, né, que eu acredito que, né, com que a gente certeza. precise cumprir ali. Então, enfim, fala um pouquinho o que que da tua visão, assim, sobre a importância desse vínculo, o impacto que isso traz. Primeiro, eu acho que você falou isso, do especialista ouvir, eu acho que atualmente, né, assim, no mundo que a gente vive disso, esse espaço tem que existir a escuta, né, do paciente, isso desde sempre, né, no caso. Acho que na pediatria isso não que seja mais importante, mas é muito importante porque o nosso paciente não fala. Então a gente vai ter que, né, através do que está sendo passado pra gente, ver com o que a gente está vendo e você normalmente tem 2 visões ali, porque tem a família, né, tem, né, a mãe as 2 mães, os 2 pais, ou o pai e a mãe que estão ali, Às vezes uma avó, e às vezes a babá, às vezes, né. exatamente. A avó e babá também eu sempre peço para levar, Uhum, eventualmente se estão muito inseridas no cuidado, porque eu acho importante elas me ouvirem, uhum. e elas perguntarem para mim, até porque normalmente são pessoas que já vêm com bagagens prévias, Sim. né, eu até brinco, os avós são um exemplo de sucesso. Olha os filhos deles aí, né, Uhum. com filho, trabalhando, saudáveis, Sim, então deu tudo certo. sim. E as babás também vêm de outras famílias, né. Então eu acho importante alinhar até pra poder perguntar pra mim e eu explicar por que que eu tô falando daquele jeito, Uhum. né. E porque essa questão do vínculo, né, a gente às vezes começa na consulta pré-natal, que a gente faz muito, e isso eu vejo tanto de pacientes que eu vou fazer o parto nas minhas equipes, quanto pacientes que eu não sou da equipe, querem conhecer e estão buscando. E eu acho que primeiro tem que haver uma empatia. O Uhum. que eu falo tem que chegar na família, e a família o que ela fala tem que chegar em mim. Não necessariamente nós seríamos grandes amigos fora do consultório, mas isso não tem nada a ver, né, eu acho que é uma questão de como a comunicação rola ali. Uhum. De ter troca mesmo, de ter escuta, uma escuta, né, ativa, de poder falar, de poder ser ouvido. E o que eu falo para as famílias tem que ser alguém que vocês confiem, Uhum. né, que vocês vão entregar ali e vão escutar e aquilo não que vai ser a verdade única, mas que vai ser a nossa verdade. Sim. Porque vai vir muita opinião. Isso desde que tá grávida já começa, Uhum. né, vem muita opinião, vem muito comentário de fora. Quando tem o filho isso acontece mais ainda. E não necessariamente são comentários, maléficos, né, com uma maldade ou pra julgar ou são pra ajudar, Sim, mas não são a sua história. sim. E são vários comentários diferentes e que você fica: "Mas será que se eu fizesse isso ia ser melhor? Será que não". Então, assim, que eu falo pra família, eles têm que se blindar, o casal tem, sabe, tem que se blindar e pensar: "Então, olha, a gente encontrou com a nossa médica, né, o nosso pediatra falou isso, e é isso que a gente vai fazer e a gente tá, sabe, nessa união, assim, esse é o nosso círculo. Uhum. É o casal, a criança, o pediatra e a gente tá ali, sabe, pra pensar junto, pra ver o que é melhor junto pra família". E aí é nisso que eu acho que o vínculo é importante, porque o que eu falo, eles têm que comprar aquilo como, né, como verdade pra eles, como se aquilo fosse funcionar pra eles e também pra dizer: "Olha, não, isso não vai funcionar", Sim. sabe, ou pra dizer: "Não, olha, isso que você falou pra gente não tá dando certo", né. E eu até falo para as famílias também que a gente constrói, né, um plano, uma rotina, mas que não é uma coisa fixa. Uhum. Aquilo ali, a gente está tentando, se não der certo, eles vão me sinalizar e a gente vai voltar atrás, a gente vai repensar, né. Às vezes, como na pediatria a gente trabalha muito mais com promoção de saúde do que com doença, Sim. né, caminhos diferentes vão levar para o mesmo lugar. Uhum. E até por isso que entra um pouco no que a gente falou antes, que eu acho que quem tem vários médicos não tem nenhum. Uhum. Porque você vai ter caminhos diferentes para ir para o mesmo lugar, mas às vezes o meu caminho, a minha sugestão, né, para aquela família, o que não vai ser a mesma de outra. Se você fizer metade, metade, não vai dar certo. Sim, E quando você falar com um ou com outro, vão acabar sugerindo coisas diferentes, sabe. sim. Então, precisa ter uma pessoa que você confie e você vá seguindo. Eu falo isso porque, assim, é uma coisa que eu faço quando que eu até brinco, eu sou ótima paciente, Uhum. mesmo sendo médico, que médico muitas vezes não Médico é não um bom costuma ser paciente. bom Exato. paciente, é. Mas se eu escolhi aquela pessoa pra estar comigo, aquela pessoa eu vou ouvir, porque vai ser uma pessoa que fez sentido pra mim, né. Sim. Não é que eu também vou ficar
fechada, eu não vou, mas ela fez sentido e eu vou seguir o que ela tá me orientando. E o que eu não concordar, eu vou perguntar e a gente vai trocar e vai repensar junto. Sim. E que eu acho que também funciona com você, né, assim, de não dá pra família mentir pra gente. Falar que tá Uhum. fazendo, não tá fazendo. Sim, não faz nem E eu acho não que faz é nem esse sentido, né, mas eu acho assim. que esse é o vínculo que tem que existir, Sim. sabe, de poder dizer: "Olha, vou te falar a verdade, não fiz". Uhum. Ou vou te falar a verdade: "Mariana, você falou que era pra eu ficar acordando a cada 3 horas, não consegui. Sim, Ele tá mamando a cada 5". sim. Entendeu? Até pra eu entender o que tá acontecendo ali. Ou falar: "Tá dando remédio? Não tá". Ou: "Olha, não, tô dando remédio direto, não tô conseguindo". Porque eu tenho que saber o que tá acontecendo pra Sim, poder ajudar de verdade. sim, com certeza. E isso tudo vem da relação de confiança e do Uhum. vínculo. Então, se isso não tá existindo, né, tanto que às vezes vem paciente pela primeira vez, quando vem pra mim, né, seja e criança que não foi, né, que chega uma criança um pouco mais velha, que eu sempre pergunto assim: "Ah, é urgência? É consulta de rotina? É uma segunda opinião?", até pra entender o que aconteceu, por que que tá perguntando, pra explicar como que a gente vai funcionar, Sim, né, como que funciona a nossa troca ali, o meu acompanhamento e pra frente, pra ver se faz sentido pra família, né, sim. também. Perfeito. E até assim, indo, seguindo nessa linha, qual, né, o que que você considera o ideal ali? Porque a gente está falando, né, assim, da pediatria, mas a gente está falando desse acompanhamento já desde cedo, né, assim, da sala de parto, e aí você está Uhum. falando de diferentes momentos em que você pode, né, entrar ali na vida aí dessa família, né. Mas o que que você consideraria ideal, assim, tem um momento ideal, assim, para as pessoas que estão ou planejando uma gestação ou que já estão gestantes ou que qual que é o momento ideal de, por exemplo, isso, assim, né, procurar, um pediatra em relação a esse vínculo? É começar realmente desde a barriga? Você falou, né, em algum momento da consulta pré-natal, a gente É, associa a consulta pré-natal ao obstetra, né. sim, Mas explica um pouquinho, assim, qual que seria o ideal, entendendo que o ideal nem sempre vai sim, ser, né, tem claro. vários fatores que influenciam aí, mas, o que que se você poderia, né, se você pudesse desenhar, assim, o acompanhamento ideal, qual seria? Assim, em que momento te procurar, procurar um neonatologista? É, então, é engraçado você falar isso porque, né, tudo bem que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas como pediatra, como neo, né, que o obstetra, né, acaba sendo a figura central. Óbvio que tem o pré-natal inteiro, né, mas no parto eu vejo às vezes até colegas médicos, eu pergunto: "Ah, quem vai ser o pediatra?", e não sabe, eu fico: "Gente, Uhum, é tão sim. importante, tipo, como não sabe quem vai ser o pediatra do parto, sabe?". Aham. Porque é uma figura tão central, mas é porque pra mim a figura central do Sim, parto é o bebê, né, sim. porque ele é o objetivo final daquilo tudo. Então, a consulta pré-natal, eu acho que nem do ponto de vista técnico, eu acho que a gente nem orienta tanto a família, porque o que acontece antes do bebê nascer é uma outra realidade Uhum, depois do bebê nasce, sabe. Eu acho mais pra ter uma questão de conversar, sim. ver se bateu, né, se vocês conseguem se imaginar ali com aquela pessoa ou não, como vai ser. Então eu acho a consulta pré-natal, interessante nesse sentido. Nem sempre é factível, porque às vezes as coisas vão acontecendo, vai nascer prematuro, e isso, mas tirando assim, então esse momento, né, do pré, do conhecer antes, pra você já saber, né, esse vínculo, se você vai ficar ou não, como vai ser. Se não fosse isso assim, no parto eu acho legal, mas isso também não é uma possibilidade sempre, porque tem equipes que são fechadas, então você não vai continuar, né, você não vai poder mudar isso, né, da equipe, mas eu acho que começar recém-nascido faz sentido, porque eu Uhum. acho que você começa desde pequenininho, sabe, Sim, assim, você não só da criança, de você ver o desenvolvimento inteiro, mas você vê a família se desenvolvendo, você vê a sim. família crescendo e se desenvolvendo, você vê como é que mudou aquilo, você consegue ver os vários momentos, sabe, no caso da amamentação, da nutrição, né, do que tá dando errado, o que tá dando certo, de como é a dinâmica da família, e eu acho que você consegue, talvez não sei se ajudar mais, mas, eu acho que as intervenções, de certa forma, são mais eficazes, porque vai ao Sim, longo do tempo, né, sim, são mais você vai construindo ali, e construindo na maneira do seu raciocínio, do que sim, você acredita, né, e você estudou, da maneira que você acha que é o melhor para a família mesmo. sim. Eu acho que a criança quanto menor, eu acho que acaba funcionando mais, porque cria mais vínculo com a família, com a criança também, né, que no momento vai muito bem, de repente ela passa a nos odiar, entre 8 meses e 2 anos, a consulta é uma luta, Sim, sim, é um fato, não existe, são raros, se me dá um sorriso já estou muito feliz. sim. Eh, e a criança mais velha acaba tendo menos noção, porque ela vai muito pouco, né, assim, Uhum. muito pouco. São Pensa que consultas mais pontuais, né. exatamente, assim, a Uhum. criança depois vai a cada 4 meses, até pra ela lembrar é difícil, né. Sim.
E aí é engraçado, às vezes, assim, que o paciente está desde pequeno com você, quando vai numa emergência, ou quando vai, olha e fala: "Não, esse não é meu médico. Tipo, essa não é minha Que médica, eu não quero. traição! Não, não vou Eu fazer, não não saberia é". lidar com isso, eu não saberia lidar com Pois é, aquilo. então, eu acho que, assim, eu não tenho limite, né, eu vejo que às vezes vão marcar consulta no consultório e perguntam pra minha secretária: "Ah, a doutora Mariana aceita paciente de primeira vez, com 5 anos, com 7 anos?". É criança, assim, Sim. se eu aceito, tem gente que realmente não aceita. Primeiro que é difícil, porque você começa tanto que a consulta para criança é chatíssima, eu até falo: Uhum. "Olha, desculpa, eu tenho que voltar pra Sim, barriga". E sim. a criança tá com 7 anos, então a gente vai passar pela vida inteira aí dela. Mas é importante para eu entender a criança que tá chegando hoje, né, não é só sobre a rotina dela hoje, é tudo que veio antes. E mas até pra criança e pra família vincular também, né, porque ela me viu ali uma vez, e aí vai ter uma intercorrência, ela vai me ligar, ela vai mandar mensagem, e aí ela vai acreditar no que eu falei, né, e Sim. ela vai querer fazer o que eu falei, sendo que ela me viu uma vez? E nesse contexto que a gente estava falando de, Milhões de de um opiniões e bombardeio de pessoas informações exatamente. externas, todo mundo tendo uma solução incrível, maravilhosa, que funcionou e que super vai funcionar, que se você não estiver seguindo aquilo, Isso. é o caminho da Ou às do vezes nem isso, mas fracasso. assim, é o grupo da escola. Aí eu: "Não, olha, porque na minha turma tiveram tem 3 na turma do meu filho tem 3 com pneumonia usando antibiótico. Mas será que não é não sei o quê? Será que ela vai acreditar em mim quando eu falar: "Olha, a febre começou hoje, sabe, faz isso, olha esses sinais, vamos esperar, eu examino amanhã". Ela vai ter essa confiança, sendo que Sim. tem outros 3 amigos na turma que o pediatra passou antibiótico? É essa, entendeu? Essa é a coisa que se a família tá comigo desde lá de trás, ela já Sim. me conhece, ela já sabe, né, o jeito que eu trabalho, E enfim, sabe que você, que eu tô de olho. né, que você conhece a criança, né, E que eu então tô isso de faz olho, muita é isso, diferença, assim, que sim. não é uma coisa que eu tô falando, né, tipo, eles sabem que, assim, se for urgente, vai ser urgente, não vai Sim.